Bom, para entendermos então a chamada antropologia comparada, a árvore genealógica das religiões, nessa abordagem, buscando suas semelhanças, buscando esse caminho, que se assinala em essência, é necessário entendermos dois conceitos inicialmente: a diferença entre princípio e forma. Então, quando a pessoa, por exemplo, vai degustar de um bom vinho, ela pode colocar esse vinho em uma taça, ou pode colocar ele em um copo. O vinho é o mesmo, mas a forma que esse vinho assume depende do recipiente onde ele está. Poderíamos dizer que a meditação ela foi ensinada nas mais diversas épocas, mas a forma foi diferente. É lógico, nós não poderíamos falar da mesma maneira como maias do que como egípcios, como romanos ou como persas. A linguagem, a forma de se comunicar, a forma de expressar uma determinada cultura se adequava a uma determinada época. Se nós formos pensar em outras ciências, como a matemática, como a engenharia, talvez isso fica mais fácil de se entender. Ao fazer uma construção na China ou uma pirâmide asteca, os princípios da engenharia podem ter sua diferença na construção, mas se observa a necessidade das matemáticas, das leis, para sustentar essas estruturas. Não muda. O organismo humano, pensando na cura, ele tem suas exigências, tanto aqui como na China, como diz. E da mesma forma, um caminho que nos conduz a uma felicidade, a uma regeneração, ao desenvolver o melhor que nós temos dentro, uma prática de meditação, a essência da técnica não muda, mas a forma como as pessoas se comunicam, isso muda. E ao colocar esses aspectos dentro de uma estrutura, dentro de uma sistemática, nós encontramos semelhanças muito curiosas. Por exemplo, a ideia de céu e de inferno. Essa ideia ela não é exclusivamente cristã. Ela se apresenta em culturas gregas, em culturas nórdicas, em culturas budistas. Essa ideia de céu e de inferno, ela está presente nas mais diversas culturas, e culturas em que não existe registro histórico de que houveram uma comunicação entre elas. E isso é o mais chocante, porque a gente pode acreditar que uma imitou a outra, mas nós temos povos que não existem registros do contato, da influência. Então isso leva a sustentar esses princípios antropológicos e que realmente sustentam essas reflexões que nós estamos trazendo. Se existe um caminho em que nos conduz a um aperfeiçoamento, e esse caminho ele é universal, mas a forma muda, qual caminho é esse? Como é que foi comunicado isso? Como foi refletido a respeito disso? Um outro exemplo interessante é o exemplo da cruz. A cruz ela é um símbolo de redenção humana no cristianismo. Ele é um símbolo para a eternidade na cultura egípcia. Ela estava nos ombros de Quetzalcóatl no antigo México asteca. A cruz ela também é um símbolo universal, que não se limita somente ao cristianismo. Se nós formos pensar em outros aspectos, como livros sagrados, então isso também não é exclusivo da cultura judaico-cristã, não é exclusivo do islamismo com seu Alcorão. Nós temos no Antigo México pré-colombiano o chamado Popol Vuh, nós temos o livro dos Vedas, A gente tem tantos livros sagrados, o livro dos mortos no Antigo Egito, que também chamava livro dos mortos no Antigo Tibete. São livros sagrados
que carregam princípios e que orientam as culturas através de uma forma para poder encontrar algo que foi perdido. E isso também nos desperta, no mínimo, uma curiosidade, né? E para a gente concluir esses exemplos, nós temos a Trindade. Esses três, que Deus é um e é três, também não é exclusivo do cristianismo. Nós vemos isso como Pai, Filho e Espírito Santo no cristianismo, na cultura egípcia, Ísis, Osíris e Horus, na árvore sefirótica judaica a gente tem Keter, Shokimah e Binah, ou Keter, Shokimah e Binah. Nós temos Brahma, Vishnu e Shiva. Então essa chamada trindade, ela está presente também nas mais diversas culturas. Então isso nos mostra uma semelhança, isso nos desperta para uma reflexão interessante. Aonde essas culturas, aonde essas religiões gostariam de chegar, queriam levar os seus discípulos. Então, vamos seguir nesse caminho, nessas reflexões. Até o próximo vídeo.